O amigo navegante vai assistir agora a uma entrevista sobre o tema interesse nacional. Interesse nacional brasileiro. É sobre nacionalismo. Questões que não fazem parte das discussões do PIG, da vida política desse país, da vida acadêmica, do dia a dia dos cidadãos. Nos Estados Unidos, todo americano fala em interesse nacional, national interest. Eu entrevistei o almirante Ney Zanella dos Santos. Ele é presidente da Amazul, uma empresa estatal brasileira, criada para coordenar, projetar e formar os quadros de todo o programa brasileiro que envolva a energia nuclear, sempre para fins pacíficos, especialmente o trabalho de construção do submarino a propulsão nuclear. Almirante Zanella, o maior objetivo da Amazul é apoiar o programa nuclear da Marinha. Como? Perfeito. A chave é essa. É isso. É uma empresa que foi recentemente criada. Em 2013. 2013, uma lei de 2012, aprovada no Congresso Nacional, logicamente, sancionada pela nossa presidente. Essa empresa ela vem num momento em que, desde 2008, quando se estudou as dificuldades que o programa nuclear brasileiro estava sofrendo, uma desarticulação, a Angra 3 estava parada há muitos anos, o sistema não tinha uma regulação, como ainda não tem, e a nossa presidenta ela era a ministra das Minas e Energia. Sim. E naquela ocasião, ela via essa questão como um entrave dentro do seu ministério. Aí ela montou um Comitê Nacional do Programa de Desenvolvimento Nuclear Brasileiro, e dentro desse comitê ela fez uma série de reuniões, cerca de 8 reuniões em 3 meses, e se chegou a um arcabouço bastante interessante, que era algumas sugestões para ordenar o programa nuclear brasileiro. Entendo. Uma das questões apresentada foi a criação da Amazul. Na época não tinha esse nome, seria uma empresa que fosse articulada para trabalhar não só com o setor de pesquisa nuclear, que trabalha muito adiantado já hoje, com relação às atividades empresariais. Porque o governo, na área empresarial, ele não tinha isso. Ele tem a eletronuclear, mas ela é uma atividade empresarial de geração de energia, não de uma atividade de desenvolvimento e aplicação do conceito da energia nuclear. Então, dentro dessa questão, mesmo desse comitê, 3 decisões foram levadas ao presidente, na ocasião, o presidente Lula, e era a ativação de Angra 3, a criação de uma empresa e a criação da Agência Nacional Reguladora para a Energia Nuclear. A Angra 3 foi ativada, a Amazul foi criada. Mas a agência não, porque ela ainda envolve outros atores de ministérios, tal, ou se fica com a ciência e tecnologia, ou se fica com o Ministério das Minas e Energia, enfim, é uma questão ainda de ordenamento. Mas a Amazul foi criada, e ela foi criada com um conceito bastante interessante. É uma estatal, digamos, inovadora. É uma estatal. 100% do nosso dependente, né, do Tesouro. Mas quem detém a maioria das ações? 100% a União. Hoje regulada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que é ligada ao Ministério da Fazenda. Exatamente. Então, 100% das ações. O capital inicial foi muito baixo, porque a empresa já era basicamente formada por recursos humanos, que eram herdados de um programa que a Marinha já vinha conduzindo há mais de 30 anos, exitoso, um programa muito exitoso, todos nós sabemos. Tanto no beneficiamento do urânio, quanto agora na construção do submarino. No projeto, exatamente. E foi isso que levou, na época, tanto a ministra quanto o presidente Lula, viram que estava tudo encaminhado, era questão de juntar e tocar adiante. Então, realmente, isso veio no momento em que o Brasil fez a parceria com a França, né, para a construção, o projeto do submarino nuclear. O ProSub. O ProSub, né? Eu diria que o ProSub hoje é um grande programa, a gente pode até comentar depois. Mas, e a Amazul, enfim, ela herdou esses talentos que vinham trabalhando na área nuclear
basicamente na área de desenvolvimento, né, e agora nós estamos montando por concurso público, admitindo pessoas e capacitando-os para levar adiante. Agora, Almirante, no caso específico do ProSub, da construção dos submarinos, 3 a diesel elétrica, 4 a diesel elétrica, também com os franceses, e a partir daí a propulsão nuclear. Qual é a sua função da Amazul nesse projeto? Bom, a Amazul, ela trabalha no ProSub, basicamente, hoje, na área que seria de projetos, apenas projetos. Não estamos trabalhando em cima da área de construção. A construção ela é muito ligada a uma empresa que é Odebrecht, né? Odebrecht, ODT. Isso. E a própria Marinha. Que é uma articulação de uma grande... Ela está sendo um cluster de empresas para fazer a construção. A Amazul ela está fazendo nas duas áreas. No projeto do submarino e na área da energia nuclear, que será a fonte de energia principal para o submarino. O submarino de propulsão nuclear. Tá. Agora, qual é a distinção entre o seu trabalho e o trabalho, por exemplo, dos seus colegas de marinha lá em Aramar, que trabalham no beneficiamento do urânio brasileiro? O que distingue a sua tarefa daqueles colegas de lá? Não é uma distinção, digamos que é uma harmonia, uma complementaridade das atividades. Sei. Eles são, digamos, os coordenadores do programa nuclear da Marinha. Certo. Eles têm a tarefa de empreender uma propulsão naval para o submarino, né, sim, nuclear, claro. E também estão fazendo a área de enriquecimento de urânio. Claro. Né? A Amazul, ela entra nesses dois, digamos, projetos com o seu pessoal. Então, o pessoal que está fazendo isso, 90% são da Amazul. Entendi. Ou seja, a Marinha sem a Amazul não funciona e a Amazul sem a Marinha não vai chegar, não vai dar adiante, porque o projeto é dela. Claro. Né? Agora, Almirante Zanella, o senhor podia ajudar o nosso internauta? Por que no Brasil a questão do urânio e da energia nuclear sempre esteve ligada a talentos da Marinha brasileira? Eu me refiro ao trabalho pioneiro do Almirante Álvaro Alberto, que trouxe as primeiras centrífugas. Me refiro ao trabalho do oficial de Marinha Renato Archer, primeiro-ministro de Ciência e Tecnologia. Exato. Me refiro ao trabalho do, se não me engano, almirante ou vice-almirante Otton Paulino, que foi quem bolou o processo de enriquecimento do urânio. Por que a Marinha, de certa maneira, monopolizou a pesquisa nuclear no Brasil? Paulo, a Marinha, ela, por trabalhar com meios que está intrínseco à alta tecnologia nas nossas atividades navais, né? O navio é um complexo de tecnologia multi, né? Mas isso não é uma atividade que seria um privilégio só da Marinha do Brasil. Isso é uma coisa que a gente... quase que é uma continuidade. A energia nuclear na Marinha Americana, ela veio do almirante Rickover. Ele que foi o mentor, né, digamos, o pai e a mãe, né, porque o submarino lá é feminino, né? E eles também nos Estados Unidos é na Marinha que se na faz Marinha o desenvolvimento. que começou com o almirante Rickover. Entendi. E a Marinha viu nesse viés o submarino por excelência. O submarino nuclear é o submarino que tem uma fonte inesgotável de energia, que o submarino ele é muito dependente de uma fonte externa, claro. No caso do ar e no caso de combustível. Claro. O reator nuclear ele torna o submarino independente disso, porque ele gera o próprio ar, tirando o oxigênio da água do mar, e gera a própria energia fruto da sua radiação, que é bem complexa, fechada no seu núcleo. Então, a Marinha entendeu isso. A própria França fez isso também. O De Gaulle entendeu isso. Ele fez toda a Marinha hoje da França, os seus submarinos são todos nucleares. Todos. Ainda que façam submarinos convencionais, mas para vender. Mas a Marinha... E o Brasil pode vir a ser um exportador de submarino a propulsão nuclear? Nuclear, acredito que não.
Acredito que não, porque o nuclear não existe esse tipo, não existe um comércio internacional de submarino nuclear. Tanto que a Inglaterra também não tem mais submarino convencional, todos são nucleares. Os próprios Estados Unidos não tem mais submarino convencional, todos são nucleares. E nós vamos em 2019 entrar nesse time. Nós já entramos no time, porque nós já entramos. A verdade é essa. Ninguém começa. É só chegar aí lá em Itaguaí para ver, eu vi. O projeto está em curso, né? O projeto do submarino, Paulo, a gente são 3 fases, A, B e C. Nós estamos na fase B. A fase A é uma concepção da plataforma, o que a Marinha precisa, o que o país pode dar e o que a gente anseia como um submarino, né? São as especificações mestras no submarino. A fase B são quase mais 3 anos de trabalho, onde a gente começa a colocar aquilo que a gente queria dentro do submarino. Então começa a dizer quais são os motores, qual é o tamanho da cama, qual é o tamanho da cozinha, que tipo de armamento a gente vai usar e começa a posicionar isso dentro de um submarino. E esse é o projeto da fase B, é onde nós estamos hoje na metade desse projeto. Acredito que até o final do ano que vem esse projeto já esteja concluído. Perfeito. Quem está fazendo esse projeto é a Amazul e a Marinha do Brasil. Tem uma parceria de orientação apenas da França. A execução e a concepção é toda nossa. Toda nossa. E aí eu lhe pergunto uma coisa, qual vai ser o papel da Amazul no processo de absorção total da tecnologia que os franceses estão trazendo? Como que nós vamos nos apropriar disso que os franceses vão, por contrato, nos ceder na hora de construir esses submarinos? Porque, por exemplo, no caso do Gripen, no caso do caça, um dos pré-requisitos é que o Brasil se apropriasse da tecnologia para poder depois exportar também com os suecos. Lógico, essa é a ideia. Nós vamos meter a mão na caixa preta dos franceses? Quer dizer, o senhor vai meter, a Amazul vai meter a mão? A caixa preta é nossa. Nós estamos fazendo a caixa preta. Essa é a questão. No submarino nuclear, a parte nuclear, o francês não está fazendo nada. Toda nossa. Então, essa é o pulo do gato. Agora, nas outras áreas, que não são áreas estratégicas, são áreas, digamos, eu posso até ser um pouco leviano em dizer, são áreas comerciais, porque são componentes de um submarino que se pode comprar na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, são áreas mais comerciais. Essas são caixas pretas que eles vendem. Mas como a estratégia nacional de defesa e a política hoje de absorção de tecnologia diz o seguinte, esses produtos podem ser comprados lá, mas tem que ser montado aqui com mão de obra brasileira. Engenheiro brasileiro. Com isso a gente começa a fortalecer uma base industrial de defesa já trabalhando nisso. Então, hoje, só nesse submarino convencional, hoje já tem mais ou menos umas 35 a 36 mil, esse número está muito gravado, porque nós estamos vivendo isso, 36 mil partes que são brasileiras, ou feitas aqui. Então, nós estamos fazendo uma articulação. Entendi. A Amazul ela tem uma tarefa adicional nisso. Essa pergunta sua é colocar na cabecinha dos brasileiros como fazer essa gestão do conhecimento. Claro. Esse é o nosso grande Saber desafio. para fazer. Exatamente. Que era a frase de, não sei se o senhor sabe, mas eu estudei isso. É a frase do almirante Álvaro Alberto. Saber para fazer. Ele tinha isso. Então a gente. Ele era um gênio. Ele era um gênio. Ele sempre colocava uma pessoa vendo fazer, seguindo aquela máxima, né, do feiticeiro, o aprendiz do feiticeiro e o estagiário chegando. E assim que a gestão do conhecimento, nós vamos partir dessa máxima. Verdade, é verdade. Alguém trabalhando que o francês ou o inglês ou outro país qualquer que esteja vendendo esse produto, ele vai montar aqui, brasileiro fazendo junto, perguntando junto, porque o segundo componente já vai ter que ser feito totalmente aqui. Essa é a questão. Então, o primeiro submarino, como é que foi a primeira parte do projeto? Foram brasileiros na França, passaram 2 anos treinando o projeto. Aí, a fase final desse estágio que os franceses deram era projetar um submarino fictício. Aí terminaram o projeto, aí vieram para cá e começaram a projetar o submarino brasileiro. Entendi. Vieram 15 ou 16 franceses que estão aqui acompanhando esse trabalho e falam, é melhor ir por aqui porque aqui você pode perder mais tempo.
E eles só vão nessa orientação, mas a execução são desses grupos que foram, Amazul e Marinha, na França, e agora estão sendo trabalhados aqui. Quer dizer, a mesma coisa do submarino. A primeira parte do submarino foi feita lá com soldadores, metalúrgicos, lá. Aí viram como é que funciona o maquinário, vieram para cá, montaram o maquinário aqui na Nuclep, montaram uma linha. Nuclep, que é uma fábrica. É uma fábrica de metalúrgica. De materiais pesados. Também do governo brasileiro. Totalmente estatal. Aí começou-se a fazer a segunda parte do submarino, a terceira parte do primeiro submarino, porque dos demais todos serão feitos aqui.